Para começar, pessoal, queria dar os parabéns para a torcida do Santos. Tá de parabéns. 35.250 pagantes, recorde de público desse ano do Allianz Parque, quebrou o recorde que era do mandante Palmeiras. 35.250 pagantes numa noite de segunda-feira na Barra Funda. Tá de parabéns demais o Santos. E agora falando um pouquinho do jogo antes de iniciar a coletiva, pessoal. O Santos precisa demais reforçar o seu setor ofensivo, hein? Time não chuta de fora da área e tá muito dependentes das jogadas do Soteldo, que tá bem, pessoal. O time tá se defendendo bem, mas na parte ofensiva tá muito abaixo. Precisa se reforçar demais. Deixa a opinião de vocês. Vamos conferir aqui a coletiva do Kleber depois de mais um empate do Santos, um péssimo resultado porque o mando é do Santos, então tinha que fazer os 3 pontos, pessoal. Tinha que fazer, se complicou, tá em penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Xavier que infelizmente não tem culpa, o elenco do Santos muito fraco. Tiquinho, você não pode ficar perdendo esses gols, velho. Cada oportunidade tem que guardar. Não pode ficar perdendo os gols de oportunidades que teve o Tiquinho. Mas vamos ouvir o Kleber Xavier aqui, vamos ver que ele tenta explicar um pouquinho aí. O que tá acontecendo com o Santos? Deixa a opinião de vocês, hein, pessoal? Tribuna. Hoje o Veron teve mais uma oportunidade, jogador emprestado do Porto ao Santos, que não foi para o jogo contra o Grêmio. E o Matheus Xavier não estava nem na lista de relacionados. Queria saber por quê. Boa noite. Durante a semana a gente trabalhou bastante com os dois, né? Conversei bastante com o Matheus Xavier, precisa evoluir em alguns aspectos, é um momento difícil, né? Precisa dar ele uma condição melhor, entrou bem contra o CRB, contra o Grêmio, as substituições não cresceram muito a equipe, né? Inclusive ele. Conversamos bastante, vai trabalhar, vai seguir trabalhando e em breve vai receber a oportunidade. A torcida não gostou dessa entrada aí do Verón, hein, pessoal? Importante destacar isso, vamos continuar. Queria que você pudesse nos dizer o que foi montado de estratégia para esse jogo contra o Ceará e por que o Santos não consegue sair com a vitória. Seu terceiro jogo como técnico desde a sua chegada, 2 empates e 1 derrota, e o Santos que segue na vice-lanterna, mesmo que vença o Clássico no próximo final de semana, segue na zona do rebaixamento. Contra o Corinthians. Conseguimos evolução no aspecto defensivo, nessa momento de treino que a gente teve maior agora dessa semana, né? Hoje demos poucas chances ao adversário, a chance que o Ceará teve foi no momento defensivo, que a gente abriu espaço, né, de contra-ataque, foi no final agora com 2 finalizações do Lelê, mas efetivamente a gente conseguiu construir bem na iniciação, hoje evoluiu em ganhar campo, evoluiu em jogar no campo adversário, mas novamente não conseguimos ser efetivos na frente, né? Tivemos aí de 4 finalizações, de 14 finalizações, no gol teve uma do Roleiser que passou perto de cabeça, uma do Roleiser que passou no primeiro tempo ainda perto do gol, e a única no gol foi do Tiquinho, numa virada no segundo tempo no gol. Então precisa melhorar, a gente segue trabalhando, vamos seguir trabalhando. Trabalhamos essa semana mais larga, né, com bastante treinamento de enfrentamento entre a gente, de enfrentamento com a base, de construção no primeiro momento da iniciação, na construção média, no último terço. Trabalhamos bastante coisas para poder evoluir, mas no jogo em si não fomos efetivos. E precisamos seguir melhorando, melhorar os números. Muito. Kleber, tudo bem? Pedro La Roca, Energia 97 FM. Ainda na parte tática, para quem vê de fora, parece que o Santos tem um grande problema de ter buracos no meio de campo, não pela parte técnica, mas sim pela falta de número de jogadores. Sempre parece que o time adversário tem uma superioridade numérica no meio de campo. E hoje o Tassiano, que poderia ser um coordenador de jogadas, estava na mesma linha do Tiquinho, formando até um 4-2-4. Queria que você explicasse essa decisão de ter o Tassiano, que poderia ser esse cara muito próximo ao Tiquinho, sem ter esse meio armador, esse coordenador de jogadas. Obrigado. A ideia era trazer o Roleiser em flutuação para dentro, da direita para o meio, às vezes trocando com o Tassiano. A ideia era subir o bom tempo para ocupar essa janela. Pelo lado esquerdo, o Soteldo aberto, às vezes com me fugiu o nome, sempre me foge o nome dele, do lateral esquerdo, o Escobar,
abrindo ou entrando por dentro, então a gente fazendo 2 por dentro, com o Tassiano vindo para a janela, Bom Tempo e Roleiser pela direita, Soteldo e Escobar pela esquerda. Escobar, eu sempre brinco com ele que me foge o nome. A gente colocar 6 lá, fazer um 3 de saída com o Rincon pela frente, né? Essa era a ideia, mas a gente entrou pouco nessa janela, tentamos corrigir no segundo tempo, melhorou com a mudança de lado do Bom Tempo, ficando mais e entrando mais nessa janela, e depois a gente buscou com as substituições do Léo Godoy dar uma passagem pelo lado direito, um lateral que agredisse mais, que passasse corredor, e o Barreal trazendo o Roleiser para dentro para ter esse meia armador nesse espaço. Melhoramos, depois a outra entrada do David para manter, já que a gente tinha jogado o Ceará para baixo, manter 2, Tiquinho e David dentro e trazer o Roleiser mais para trás, tirando o Bom Tempo, né? A última foi a entrada do Veron, um externo esquerdo, e trazendo o Soteldo mais porque o Tiquinho já estava desgastado, já estava cansado, né? A entrega deles foi muita, mais uma vez, mas mais uma vez a gente precisa melhorar, e não é com apenas essa rapidez que a gente vai estalar o dedo e vai mudar. Aos pouquinhos a gente vai vendo, vai fazer análise amanhã com calma do jogo, amanhã e na quarta-feira apresentar para eles, para que a gente possa seguir trabalhando para o jogo do Corinthians. O Santos também muito lento, pessoal, na troca de passe. Tem que virar a bola mais rápido, virar o jogo mais rápido, para os jogadores que receberem a bola na frente ter um pouquinho de espaço para arriscar chutes de fora da área. Muito lento. Kleber aqui, Vinícius Figo, Santos Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. O Santos teve uma semana de preparação para o jogo de hoje. Foi a primeira semana cheia que você teve de trabalho também, só que mais uma vez o resultado não veio. Mais uma vez o time deixa o campo com a torcida vaiando a atuação do clube. O que você pode dizer para esse torcedor que nos 3 últimos jogos compareceu, hoje mais de 35 mil pessoas em São Paulo, e mais uma vez o time tropeçar em casa? E uma segunda pergunta, 5 pontos em 8 rodadas. Eu sei que ainda está cedo, mas esse time, nesse momento, briga contra o rebaixamento? Muito obrigado. O momento essa é a realidade, né? Mas a gente, como eu disse, a gente tem que usar mais uma semana de treino agora para trabalhar para o jogo contra o Corinthians. O torcedor não tem nada o que falar. O torcedor veio hoje, lotou o estádio, apoiou o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro, se vaiou, foi no final do jogo, né? É um direito que ele tem, mas apoiou. Na Vila, quando teve lá no jogo que a gente teve contra o CRB, já era uma situação mais difícil, mas apoiou também enquanto pôde, né? E a gente acabou sofrendo um empate, que não era o nosso desejo. Então não tem nada para falar com o torcedor. Gostaria que na próxima vez que a gente jogar, ou aqui ou jogar na Vila, que ele continuasse apoiando. Gostaria que aqueles torcedores que fosse no jogo contra o Corinthians continuasse apoiando durante o jogo. Isso é importante para os jogadores tentarem sair dessa. Porque entrega não faltou. Trabalho a gente vai buscar evoluir, como eu disse, evoluir um pouquinho defensivamente. Conseguimos sair numa construção na primeira iniciação para chegar até o meio-campo. Precisamos melhorar a nossa efetividade, precisamos acertar o gol, precisamos melhorar nossas finalizações. Trabalho, trabalho e trabalho. É isso mesmo. Kleber, boa noite. Eu vou deixar um pouquinho a parte tática de lado, que a gente acaba sempre falando disso. E eu vou tocar num assunto que eu toco há bastante tempo no clube, que é a questão psicológica, que a gente percebe que os jogadores estão bem abalados. Hoje saiu uma matéria, inclusive sobre o Guilherme, de quando ele estava saindo vaiado, e eu vou ler essa parte, tá? Abre aspas. O atleta sentiu o baque, cogita ajuda psicológica e recorreu ao pastor da sua igreja. Vocês vêm de uma comissão de seleção brasileira. Qual a importância de ter um departamento psicológico no clube para ajudar nesse momento? A importância é grande, já conversei com o Pedro sobre isso. Futebol em qualquer situação, né? Nos grandes clubes precisa ter esse departamento, né? Tanto para a comissão técnica quanto para atletas, para tudo, ainda mais nesse momento de pressão que é difícil, né? Os jogadores aí, não só aqueles jogadores que vivem um momento difícil, como a gente vive agora no Santos, até em momentos bons, atletas sofrem algum tipo de pressão, né? Então é muito importante a presença de um profissional dessa área. Boa noite, Kleber Xavier. O mental desses caras tá muito fraco. Noite, tudo bem? Thiago Jordão no Varanda Futebol Debate. Kleber, a minha pergunta é justamente sobre a semana cheia que você teve de trabalhos, né? Tivemos aqui um intervalo de 8 dias da partida contra o Grêmio até a partida de hoje contra a equipe do Ceará. Você destaca algum ponto de evolução da equipe comparado àquela partida e também se você enxerga algum ponto como crítico da equipe que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro? Hoje o Santos é o 19º colocado com apenas 5 pontos.
Primeiro, a gente usou a semana para recuperar um pouco daqueles atletas que fizeram uma sequência de jogo muito curta, né? CRB, Grêmio. Segundo, a gente ganhou alguns atletas. Já no jogo contra o Grêmio ganhamos o Tassiano e o Soteldo. E agora, essa semana, para esse jogo, ganhamos o Souza, o Zé Rafael e o Barrial, né? 3 jogadores importantes. Então, a gente tem poucos jogadores no DM hoje, é o Guilherme, o Schmidt e o Neymar, né? Então, estamos ganhando todo mundo e trabalhando todo mundo, né? Os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa organização defensiva, a nossa organização ofensiva, trabalhando não só para o jogo, né? O momento estratégico para esse jogo do Ceará, a gente fez 2 treinos, um na sexta e um no sábado. Um no sábado e um no domingo. Às vezes a gente perde a semana porque o jogo foi segunda, né? E a gente conseguiu ter uma evolução, como eu falei antes. Na iniciação, na construção da saída do goleiro, encontramos espaço, chegamos no campo do Ceará com boa qualidade, mas precisamos melhorar nossa janela do entre linhas ali e melhorar a nossa chegada na área. Chegar com mais gente, chegar finalizando mais, entrar mais ainda. No jogo contra o Grêmio eu falei, a gente trabalhou, a gente teve várias jogadas do Soteldo pelo lado esquerdo e não atacamos em nenhuma o primeiro pau, né? Então trabalhar esses detalhes e vão continuar trabalhando, como eu falo, não vai estalar o dedo e as coisas vão mudar. Feliz por estar ganhando jogadores, eu acho que não perdemos ninguém nesse jogo, já é uma coisa boa. No jogo passado a gente acabou perdendo o Schmidt, então devo ter bastante gente à disposição para montar a equipe para o Corinthians e procurar essa evolução. A nossa luta agora, nessa semana, é evoluir a parte ofensiva. É bom que o Kleber Xavier está muito ciente dos problemas do Santos, hein, pessoal? É bom escutar isso dele, que dá pelo menos um ânimo, né? Tem que melhorar demais, principalmente chegar mais rápido na área. A transição do time está muito lenta. Boa noite, Kleber, Lucas Barros do Diário do Peixe. Com mais condição de finalizar, né? Um pouco nos jogadores relacionados para a partida. Além do Matheus Xavier, que você já falou um pouco, você relacionou 5 zagueiros para esse jogo. Então, gostaria de saber o porquê, a quantidade de zagueiro relacionado e também sobre o JP Sherman. Ele não foi relacionado para esse jogo, não sei se aconteceu alguma coisa com ele ou se você acha que ele está um pouco atrás dos outros 2 laterais relacionados. Não vieram para esse jogo do grupo que estava com a gente o Xavier, não veio o Luca, né, que jogou a semana aí contra o Grêmio. Xavier e Lucas jogam quarta-feira agora contra o Cuiabá pelo Sub-20, né? É importante dar um ritmo para eles. E no final de semana contra o Corinthians eu decido se trago ou não, né? O Sherman com o Léo Godoy brigando por uma opção ofensiva, né? O Luizão como zagueiro e também com uma sustentação de saída de 3, que eu podia precisar num caso da gente estar ganhando o jogo e precisar fechar mais um espaço, um jogador defensivo com bola aérea. O time do Ceará tem uma boa bola aérea, por isso eu pensei no Luizão para esse jogo. E entre Sherman e Léo Godoy para esse jogo, a preferência ao Léo Godoy. Boa noite, Kleber. É início de campeonato, mas não tem como não deixar de relembrar a campanha do Santos no rebaixamento de 2023. Nas primeiras 8 rodadas, assim como essa, foram 11 pontos conquistados. E agora, em 2025, o Santos só tem 5 pontos conquistados. Queria saber de você, o Santos está tendo tempo de trabalho, como teve 8 dias para preparar para o jogo de hoje. Você comentou que é trabalho. Tem a torcida comparecendo, mais de 35 mil torcedores presentes aqui no Allianz Parque. Então, 2 perguntas em uma. Primeiro, qual o teor da conversa no vestiário com os seus jogadores? A gente já comentou aqui a respeito do fator psicológico, mas qual o teor e o seu papel, o papel da sua comissão, nesse aspecto de tentar angariar uma parcela um pouco maior de confiança entre os atletas? E segundo, o torcedor quer saber também, se tem tempo, se tem a torcida comparecendo, se tem trabalho, o que falta para o Santos começar a ganhar no Brasileiro? Obrigado. O teor que tu fala da conversa no vestiário, em que momento? No vestiário do dia a dia, do CT, ou no vestiário do jogo? Do dia a dia. Do dia a dia. O momento é de tentar dar confiança a eles, trabalhando, como eu disse, analisando os jogos jogados, conversando individualmente com cada atleta, conversando entre o setor, colocando ideias no setor. Muda um pouco, eu falei numa das entrevistas que eu fiz, o meu jeito de jogar, do jeito do Caixinha jogar, a gente trazer essas ideias. A entrega deles, de todos, ela é muito, não tenho que falar de nenhum deles, conversei com eles agora no vestiário, tentar trazer confiança a eles, né? E também lembrar que para a gente sair dessa situação, a gente tem que melhorar
alguns detalhes do jogo, né? E a confiança só vai acontecer quando a bola começar a entrar. Então, hoje não entrou no nosso gol, mas no gol adversário a gente precisa ser mais efetivo, a gente precisa criar mais. Dar confiança e trabalhar não tem outra forma, não existe outra forma, né? Hoje a gente ganhou, como eu falei, o Barreal, no jogo passado a gente ganhou o Soteldo e o Tassiano, fizeram 2 jogos agora, né? Ganhamos o Bom Tempo, que também veio no passado, a gente está ganhando os jogadores e trabalhando, melhorando detalhe, refinando, fazendo ajuste, conversando com eles, passando essa confiança, né? E o que eu posso falar para o torcedor? Que a gente vai seguir trabalhando, né? Tentar passar, pedir ao torcedor que continue durante o processo do jogo apoiando, e depois é um direito se o resultado não acontecer, mas uma hora a coisa muda. Eu não tinha pensado na situação do ano passado, né, de início, como tu colocou, no ano retrasado, né, para a queda, né? Não tinha pensado nisso, tenho pensado jogo a jogo, agora é análise desse jogo e pensar no Corinthians. Já passei por essa situação como auxiliar muito em outros clubes e acho que 90% consegui sair dela e dessa forma, com trabalho e passando confiança aos atletas. E eles se entregando, eles estão se entregando. É que às vezes a pressão é difícil de lidar e a gente tem que trabalhar isso. Boa noite, Kleber. Boa Gabriel noite. Oliveira, do GE da Globo. Ainda nesse assunto de necessidade de vitória, né? Você tem ressaltado muito sobre pensar jogo a jogo, né? Sim. E esse jogo de hoje já teve uma melhora defensiva, agora na próxima é pensar numa melhor ofensiva. Só que, ao mesmo tempo, o Santos não tem conseguido pontuar, tem feito a pior campanha da sua história na era dos pontos corridos, pior até mesmo do que em 2023, no ano do rebaixamento. Como conciliar esse pensamento de vamos jogo a jogo, vamos com calma, com a urgência que o momento exige para o Santos conseguir sair dessa situação? Obrigado. É dessa forma, né? A urgência está no próximo jogo. Então a gente tem que trabalhar para o próximo jogo. Manter o que a gente fez de bem defensivamente, manter o que a gente fez de bem na construção inicial, ajustar algumas situações da parte ofensiva, seguir trabalhando para que essa vitória venha. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Alguns times que a gente pensava que estariam brigando lá em cima também estão com dificuldade. Mas essa é uma dificuldade deles. Eu não posso pensar neles, eu tenho que pensar no meu trabalho e na minha equipe. E nós continuamos com uma dificuldade muito grande, né? E a pressão aumenta cada vez mais quando a gente não faz o resultado. Acho que contra o Grêmio a gente teve uma possibilidade maior de finalizações e acabou não aproveitando, acabamos sofrendo um gol no final. Hoje a gente deu uma chance clara ao adversário, ali em 2 bolas do Lelê no fim, mas não fomos efetivos e não criamos chances mais perigosas no momento que a gente estava melhor no jogo. Criamos uma posse muito alta, né? Se não me engano 65 alguma coisa, mas a posse sem efetividade ela não te traduz nada, né? Tem que melhorar. Tá, então, pessoal, conferimos a entrevista coletiva do Kleber Xavier. Vamos dar uma conferida aqui nos próximos jogos do Peixão, que tem que melhorar demais, hein, pessoal? Essa parte, a última parte ali do ataque, o último passe, a finalização, o Tiquinho tem que melhorar demais o aproveitamento dele. Teve uma bola ali que ele tentou fazer o pivô, tocou para trás, dá um jeito de chutar de calcanhar ali, de qualquer jeito pro gol. E ele acabou errando tudo ali, deu contra-ataque aí pro Ceará. Tem que melhorar. Teve uma chance também que o goleiro defendeu, chutou, meio mascada ali, o goleiro defendeu. E a troca de passes do Santos, dá pra perceber que tá muito lenta, pessoal. O time chega muito lento até o ataque. Chega lá, o time já tá todo postado, a defesa dos caras já tá toda postada e fica difícil de, principalmente, chutar de fora da área. Comenta sobre esse jogo, essas últimas atuações do Peixão, pessoal. Próximo jogo contra o Corinthians, o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O jogo vai ser no domingo, 18 de maio, 4 horas da tarde. Pós-jogo você confere aqui no canal, beleza? Já inscreva-se. E depois vai visitar o CRB pela Copa do Brasil. Quinta-feira, dia 22 de maio, 9h30 da noite. São os 2 próximos jogos do Santos. Jogo importantíssimo esse clássico contra o Corinthians, hein, pessoal? Se o Santos sair com um bom resultado
desse jogo contra o Corinthians, é capaz do time criar uma confiança maior aí para os próximos jogos. Um clássico, você vencer o clássico, dá essa confiança. Então, jogo importantíssimo para o Santos, hein, pessoal? Bom, é isso aí. Deixa aquele likezão, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tamo junto e até o próximo pós-jogo do Peixão, hein, pessoal? Até a próxima. Valeu.